Olá pessoal, meu nome é João, sou monitor de desenho técnico do campus Itajaí e também sou aluno do módulo 4 do curso integrado em mecânica. Nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre cotagem e desenho técnico. Cotar uma peça nada mais é do que dar as dimensões dela. Sem as dimensões fica impossível produzir um produto. Por exemplo, essa lapiseira, quando foram projetar ela, precisaram fazer um projeto. Nesse projeto foi estabelecido o comprimento, foi estabelecido o diâmetro e isso foi dado por cotas. As cotas são muito importantes, sem elas nós não conseguimos executar os projetos. Muito bem, vamos entender agora os principais elementos da cotagem. Pessoal, os principais elementos da cotagem são a linha auxiliar, a cota, a linha de cota e o limite da linha de cota. Vamos começar pela cota. A cota é o valor estabelecido, então a medida. Esse 20 aqui, perceba que ele não está acompanhado de uma unidade de medida. Essa unidade de medida é sempre estabelecida na legenda. A cota não acompanha uma unidade de medida. Não há necessidade de você botar 20 milímetros, 20 centímetros. Não, isso vai ser estabelecido na legenda. E normalmente o mecânico trabalha com milímetros. A linha auxiliar é essa linha que não encosta na peça, mas fica próxima a ela. Ela nos ajuda a delimitar onde está sendo medido, o que está sendo medido. Fica mais fácil ler assim. A gente tem a linha de cota, que é essa linha que fica abaixo da cota. Essa linha de cota não encosta na cota, tá? Não é uma linha de caderno, não confunda. Ela tem que ficar abaixo sem encostar na cota. E também vamos ter o limite da linha de cota, que é estabelecido por uma seta, mas pode ser estabelecido por outros elementos que a gente vai ver mais à frente. Ou seja, agora, vamos ver agora. Muito bem. Esses outros elementos que podem estabelecer esse limite da linha de cota pode ser a seta que a gente viu, pode ser uma seta sem preenchimento igual essa, ou pode ser essa linha oblíqua de 45 graus. Certo? Então você pode estabelecer dessas três formas em projetos mecânicos. É mais comum a gente utilizar essa setinha preenchida. Essa seta aqui a gente não usa muito, e essa linha de 45 graus é mais usada em projetos arquitetônicos. Normalmente quem vai passar desenho técnico para vocês vai cobrar setinha preenchida. Lembre-se que essa seta ela deve encostar na linha de chamada, na linha auxiliar. Mas ela não deve sobrepor e ela também não deve ficar afastada, ela deve apenas encostar a pontinha. Caso você deseje cotar uma linha de cota que esteja na horizontal, a cota deve estar também na horizontal, centralizada e sem encostar na linha de cota. Como eu falei, não é uma linha de caderno, é uma linha de cota, ou seja, você não deve encostar a cota na linha de cota. Muito bem? Caso a peça exige uma cota na vertical, que provavelmente vai exigir, você vai botar a cota também na vertical. Perceba que ela está na vertical seguindo o mesmo princípio da anterior. Ela não está encostando, ela basicamente está assim. Viu? Basicamente rodou. É a mesma coisa, só que rodado. Viu? 18 na vertical. Outra opção é interromper a linha de cota e colocar o valor no meio. Então esse 18, ele está um pouquinho deslocado aqui, mas ele deveria estar aqui no meio, certo? Ele fica aqui no meio interrompendo a linha de cota. Se você optar por isso, você também pode fazer isso aqui, tá? Então ao invés de fazer dessa forma, você poderia ter interrompido essa linha e botado 40 aqui no meio. Mas não mistura as opções. Ou você escolhe um para um projeto ou você escolhe o outro. Agora, caso a linha de cota ela esteja inclinada, você deve colocar a cota também inclinada, assim como está disposta aqui. Perceba que ela acompanha a inclinação. Mas caso você opte por interromper, a cota permanece na horizontal, como eu já falei antes. Muito bem. Agora, vamos entender que as cotas elas precisam ser representadas de forma que não haja necessidade de rotacionar a folha. Você tem que botar a cota de um jeito que você não precisa ficar fazendo isso aqui, ó, com o projeto. Você tem que botar ele na posição que é, olhar e entender. As cotas elas vão estar dispostas de uma forma legível, de uma forma fácil e clara de entender. Nada de botar cota escondida. Percebam que nesse projeto, olhando daqui eu consigo ver que aqui é 15, que aqui é 15, que aqui é 15, que aqui é 50.
então é de fácil leitura e compreensão. Outra coisa importante é não repetir cota. Poluir o desenho cheio de cota desnecessária não há necessidade, fica feio, fica estranho para ler, não é legal. Então perceba essa peça aqui, essa vista frontal da peça. Percebeu que essa vista frontal, ela apresenta apenas uma cota para o rebaixo? Por que ela apresenta apenas uma cota? Porque ela é simétrica. Então fica óbvio, olhando no projeto, que essa distância é igual a essa distância. Apenas uma cota para delimitar essa distância é o suficiente. A largura também deve ser colocada no rebaixo, tá? Porque a pessoa precisa saber tanto a largura quanto a altura desse rebaixo, a profundidade desse rebaixo para poder executar. Outra coisa importante, ele não repetiu nessa situação, mas ele também não repetiu a largura da peça. Se ele tivesse botado uma cota aqui, essa cota já está aqui, na outra vista, na vista superior. Então não há essa necessidade, ok? Evite colocar cotas desnecessárias. Representou em uma vista, já está certo. Porque ele não representou a cota dessa altura aqui, ele não representou porque ela também é deduzível no projeto. Por exemplo, se ele sabe que aqui é 10 e a altura total é 16, se ele fizer 16 menos 10, ele vai saber que isso aqui é 6. Então, dá para poder deduzir outras alturas que não estão diretamente descritas no projeto, mas através de medidas que contém no projeto a gente consegue descobrir. Caso essa peça ela não seja simétrica, imagine o seguinte. Imagine que essa peça ali, ela é da seguinte forma. Temos uma peça aqui parecida, mas não simétrica. Nessa situação, a gente tem uma peça que não é simétrica. Perceba que essa peça é diferente dessa. O rebaixo dessas são iguais. Nessa é diferente. Então, caso você queira representar, você vai precisar dar tanto esse rebaixo como esse rebaixo as dimensões. Essa peça é diferente dessa. Essa aqui é simétrica, ou seja, os dois lados são iguais. Essa aqui é assimétrica, os dois lados são diferentes. Caso o rebaixo tenha medidas diferentes, você deve botar a cota representando essas medidas diferentes. Então agora outra coisa importante é não misturar cota. Num projeto, se você optar por botar a cota dessa forma, igual a gente falou primeiro, acima da linha de cota no meio, centralizado, você deve fazer o projeto inteiro assim. Caso você opte por botar no meio, interrompendo a linha de cota, botar um valor assim, ó, você deve fazer todo o projeto assim, não deve misturar. Muito bem. Em cotagem de furos, devemos dar atenção a dois aspectos: a localização do furo e o tamanho do furo. Nesse furo aqui, esse furo quadrado que tem na peça, perceba que existe 15 centímetros essa cota e 15 centímetros nessa outra cota. Essas duas cotas estão indicando o centro do furo. Então o técnico vai saber que fica exatamente nesse ponto o meio do furo. Outra cota importante é o tamanho do furo. Perceba que é um quadrado, ele botou aqui 16 por 16. Então o tamanho desse quadrado é de 16 mm por 16 mm. Furos, você tem que botar a localização e o tamanho. Se fosse um círculo, a mesma coisa. Ok? No caso do círculo, daí você vai botar o diâmetro ou o raio, dependendo da situação. Mas para colocar em ângulos, em ângulos existem duas formas de você fazer: a cotagem linear, certo? Cotas lineares, e a cotagem com linhas lineares e angulares. Então aqui temos dois exemplos. Você também pode optar por essas lineares, ou seja, você botar a altura e a largura, ou você pode optar também por botar a altura ou a largura e botar o ângulo que tem nesse projeto. Pode optar por um ou por outro. Tanto faz, você que decide o que é melhor. Outra coisa importante que você precisa saber em desenho técnico são os símbolos utilizados. Temos aqui o diâmetro, o raio, quadrado, diâmetro esférico, raio esférico. Esses símbolos são utilizados antes da cota. Aqui nessa peça estamos representando um quadrado, ok? Então esse quadrado tem o símbolo de quadrado seguido da cota de 40. Então a gente sabe que o quadrado tem 40 por 40. O raio também, a gente sabe que esse raio aqui tem 15, certo? Porque está com R 15, raio 15. Sempre antes da cota, sempre antes do número.
Você pode usar esses símbolos, dependendo da situação também. Se for um diâmetro esférico, é o zero cortado com ESF, abreviação, ok? Diâmetro esférico é uma esfera e você consegue botar o diâmetro dela. Se for metade, daí vai ser o raio, daí você botar raio esférico. As principais cores de cotagens são basicamente essas, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem consultar a norma, vocês podem abrir na internet a norma NBR 121.26. Lá vocês vão ter toda a norma. Caso tenha alguma dúvida mais específica que precise de ajuda, pode entrar em contato comigo, que sou o monitor, ou com o seu professor. Se você que desejar entrar em contato comigo, pode entrar através do meu e-mail, joão.vms12@aluno.ifsc.edu.br, por meio do meu LinkedIn ou por meio do meu Instagram. Se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, você pode pedir o meu número pelo e-mail, ou você pode também procurar no grupo da sua turma, pedir para o seu professor e ele vai passar o meu número de telefone. Tá certo? No mais é isso, galera. Obrigado pela atenção. Até mais.